Temos aí essa circunstância do Temer, né, como presidente do Brasil dentro de alguns dias, Cunha, presidente da Câmara, Renan, presidente do Senado, poder total ao PMDB, né? Não deixa de ser irônico aqui, porque você é um crítico da chamada PMDBização há muitos anos, né? E agora estamos todos devidamente PMDBizados, né? Então, chegamos aqui a um momento que essa era veio para ficar, é o que se pergunta agora, né? Temer termina esse governo e, se terminar, o próximo presidente, vamos viver aí a era do poder total ao PMDB? Eu, sinceramente, não sei. É difícil saber. Mas, de qualquer maneira, que o destino do país depende, em boa medida, de como vai ser o governo Temer. Isso daí é das poucas coisas que a gente sabe. Pelo seguinte também, porque as eleições de 2018, a meu ver, elas são decisivas porque elas vão definir o que vai ser o país nos 20 anos seguintes. Se a gente tiver alguma correspondência em relação à eleição de 94, em que se formaram dois polos e esses polos disputam o poder nos 20 anos seguintes, é muito provável que vai aparecer uma coisa semelhante em 2018. Então, eu penso que a gente tem que aproveitar esse tempo até 2018 para pensar isso direitinho. Mas nas pesquisas isso não está claro, né? Porque a gente vê ali o Lula, ainda é uma disputa do ontem com anteontem, né? O Lula, o Aécio, aí entra a Marina, na verdade, nome novo só aparece do Jair Bolsonaro. E crescendo, o que é uma coisa impressionante. Quer dizer, a gente ainda não consegue divisar em 2018 essa virada de página. Mas eu acho que vai acontecer porque 2018 vai ser uma eleição tão aberta quanto 1989. Ou seja, o que é uma eleição aberta? Uma eleição em que pelo menos 4 candidatos têm 15% ou mais dos votos. Então, numa eleição aberta como essa, pode ter novidades, né? Não no sentido de nomes novos, pode ser que apareçam nomes novos também, mas, sobretudo, do sentido das candidaturas. Então, se a gente for pensar em 89, César, bom, o Lula foi para o segundo turno com 16,08% dos votos. Mas aquela era uma eleição solteira. Isso, uma eleição solteira. Só que, a partir daquele momento, com o impeachment do Collor, o PT se estabeleceu como um dos polos, né? Que foi aglutinando um conjunto de forças de esquerda em torno dele por ter chegado ao segundo turno em 89. Então, da mesma maneira como a candidatura Fernando Henrique, em 94, foi uma resposta, em boa medida, a essa fixação do polo da candidatura Lula. Eu acho que vai acontecer uma coisa semelhante em 2018. O Fernando Henrique, em 94, ele foi praticamente reeleito. Ele era o presidente de fato, né? Naquela circunstância. Mas se não fosse aliança com o PFL, não teria conseguido fazer a estabilização, né? A estabilização é uma estabilização político-econômica. Então, a outra face da moeda, do real, era o PFL. Né? Então, era essa que era a base. E foi criada essa base justamente em contraposição a uma candidatura do Lula que era favorita até março de 1994. Então, eu acho que vai acontecer uma coisa semelhante em 2018. Então, que os polos vão se reaglutinar em torno das duas candidaturas que forem para o segundo turno. Por isso que eu acho que é um período que vai ser riquíssimo para o país em termos de discussão, vai ser uma coisa inédita, acho, que a gente vai ter em termos de construção, eu não digo só de candidaturas, mas de alianças, de coalizões, de frentes para disputar a eleição de 2018. Porque eu acho que vai estar claro para todo mundo que quem chegar ao segundo turno em 2018 tende a ser o polo aglutinador para as eleições seguintes. Bom, mas uma diferença em relação a outras eleições é que o Temer talvez seja um ator pouco influente no processo, né? Ele não tem respaldo popular, ele é presidente do PMDB por um lado, mas assume sem respaldo popular e com uma agenda francamente difícil de ser trabalhada eleitoralmente, né? Isso aí é um fator que aproxima o quadro de 2018 do que foi em 1989, quando Sarney era estigmatizado? Acho que a tendência é essa. É a impressão que
que dá é que nós vamos ter uma eleição em condições parecidas com 89. Nada como hiperinflação, nada disso, né? E também com um presidente que não vai ser tão rejeitado quanto era o Sarney, eu tenho a impressão, porque se Temer chegar até o final do mandato, a situação não vai ser tão ruim quanto ela é agora, né? No sentido de que você não vai continuar em recessão. Se você continuar em recessão, né, por mais um ano e meio, Temer não termina o mandato dele. Então, assim, ele precisa, de alguma maneira, da retomada econômica para poder chegar ao final do mandato. Agora, se ele terminar o mandato, significa que ele não vai estar numa situação tão ruim quanto a do Sarney. Eu tenho a impressão que não vai estar tão ruim, mas vai ser muito ruim. Então, agora, também você tem que fazer o cálculo, né? Você tá lá, você tem uma candidatura, você tem 15%, né? Você pode ir para o segundo turno? Pode, mas você se aliar com outro que tem 18%, pode ser que isso te dê uma chance maior, um espaço maior, você diminui a incerteza, você diminui o número de competidores. Então, talvez isso aconteça. E o PMDB, ele tem chance de ser protagonista ou ele vai continuar na mesma trilha que ele seguiu com todas as vezes que ele teve candidato, ou seja, abaixo de 5%? Eu acho que essa é a tendência do PMDB. Inclusive, eu acho que o maior erro que o PMDB pode ter cometido como partido foi tomar o poder, né? Isso é um erro fatal. Tomar o poder, que eu digo, é ocupar a presidência da República. Isso é um erro fatal para o PMDB, porque o PMDB é uma empresa de venda de apoio parlamentar. O que teria sido um acerto? O Temer propor e executar uma renúncia para ter a antecipação da eleição? Isso é muito arriscado para o PMDB, né? Quer dizer, para o PMDB o menos arriscado teria sido fazer algum tipo de acordo com o governo Dilma para tentar levar o governo Dilma até o fim, do jeito que estava, né? E sempre do jeito PMDB, né? Metade vota a favor, metade vota contra, sem nenhum problema, diz o que disse hoje, diz amanhã, enfim, o estilo PMDB de sempre, né? Mas isso não está mais no horizonte. Eles decidiram tomar o poder, isso é uma coisa inédita, né? O que se fez e da maneira como se fez, né? Inédito? É inédito, é inédito. Essa decisão do PMDB de sair da posição de venda de apoio parlamentar para se colocar nessa posição de liderança é inédito. Quer dizer, o Sarney não era do PMDB, Sarney era da Arena, do PDS, do PFL, né? E se filiou ao PMDB por razões de legislação. A chapa Tancredo Sarney tinha que ser do mesmo partido. Tinha. Então foi por isso que ele foi para o PMDB. Foi a única vez que o PMDB teve um presidente que não era do PMDB. Então quem mandava de fato no governo Sarney não era o próprio Sarney, né? Então isso é inédito, do PMDB tomar essa decisão. E isso também, para mim, é, num certo sentido, o fim do PMDB tal como a gente o conhece. E o PSDB, você acha que vai conseguir ser governo e oposição ao mesmo tempo? Estão tentando, né? Isso, eles estão tentando ser PMDB. Eles vão ter um longo caminho, eu acho, né? Até eles poderem ter toda essa tecnologia do PMDB. Você acha que o PSDB continuará exercitando essa vocação aí de muro ou a tendência é a fragmentação? Olha, de fato, César, olha, essa possibilidade da fragmentação aí é muito alta, porque tendo 3 candidaturas competitivas dentro do mesmo partido e essas candidaturas não tendo mais acordo entre si, fica pesado. Agora, o que o PSDB vai fazer é uma coisa muito simples, quer dizer, primeiro, parece que vão, de fato, agora apoiar o governo Temer de verdade. Dá essa impressão de que eles caminham para isso, o que é um resultado lógico. Você não pode apoiar o impeachment e depois dizer que você não vai participar do governo Temer. O PSDB declarou apoio ao impeachment e há um governo Temer. Quer dizer, antes da votação. Então, assim, não dá para você fazer as duas coisas e depois dizer, olha, eu não vou participar desse governo, né? Agora, o que eu acho que o PSDB faz dependendo de como for o governo Temer, e a gente está vendo que as dificuldades são tantas que provavelmente o governo Temer não vai muito bem, né? Pode ser que não seja um desastre, mas também não vai muito bem. O PSDB rompe com o governo Temer
a um ano da eleição, que é a estratégia clássica de todos os partidos de base de governo quando vem uma canoa melhor um ano antes da eleição. A questão é que o PSDB não está conseguindo funcionar como partido, né? Não tem mais unidade de ação. E como é que vai ser resolvido isso? Eu não sei como você vê. Por exemplo, como é que você vê o PMDB depois de formado o governo Temer? O que vai acontecer com o PMDB? Eu acho que o Renan continuará sendo um polo importantíssimo. O Eduardo Cunha é a grande incógnita. Que destino terá o Eduardo Cunha? Começou a haver uma pressão maior para desalojá-lo. Ele é uma liderança transversal, ele tem ali um espaço no PMDB minoritário, tanto que teve toda essa dificuldade para controlar a bancada do partido, mas ele navega de braçada nesse centrão, né? Então eu acho que a questão Cunha é uma questão que ainda não está equacionada. E o Cunha ganhou uma arma sensacional do Supremo, né? O Supremo mandou ele colocar na ordem do dia a possibilidade de impeachment do Temer, né? Eu acho que não foi essa a intenção do ministro Marco Aurélio, mas abriu uma avenida para o Cunha. Claro. Ele tem um instrumento de pressão poderoso na mão, né? E aí é uma questão que é de se pensar. O universo de ameaças que existe em relação ao Temer que pode interromper o governo dele. Ele tem ali um pedido de impeachment pairando. Ele tem um processo de cassação no Tribunal Superior Eleitoral. Ele tem citações, não chega uma possibilidade de ser investigado na Operação Lava Jato. Uhum. E a dificuldade toda de falta de popularidade, de pressão que pode vir das ruas ou do Congresso. Então ele tem um rosário de dificuldades que ameaçam o governo dele. Qual dessas que você acha que é a maior? Essa é uma competição difícil, né? Se você coloca, vamos dizer, nessa enumeração, Lava Jato, instabilidade do PMDB, situação econômica gravíssima. O que é pior? Na tua coluna você falou de um certo isolamento do Renan, né? Que havia um isolamento do Renan. Você acha que esse isolamento vai continuar? O que você acha que esse grupo que o Renan representa, não exatamente ele, mas o grupo, o que eles vão fazer diante do governo Temer? O Renan precisa pactuar. O Renan ele não sobrevive nem na oposição atualmente. A experiência oposicionista do Renan foi muito curta na vida, né? Resume-se a 1 ano, mais ou menos, depois que ele rompeu com o Collor, e eu acho que o Renan não está disposto a passar por essa experiência novamente. Ele tem um horizonte de poder muito restrito do ponto de vista eleitoral, né? E do ponto de vista mesmo do que pode alcançar. O Renan é uma pessoa estigmatizada, tem aquela esfera de poder dentro do Senado e tem um esquema eleitoral provinciano. Ele não tem como sobreviver na oposição. Vai pactuar com o Temer e com os colegas de partido. Tem rivais, aí tem o Jucá, que é um rival, tem Eunício Oliveira, que é um rival, e Renan vai procurar se ajustar. Vai ficar fiel a Dilma e a Lula aos compromissos assumidos, mas passado aí a metade de maio, ele vai certamente se compor com Michel. Se a gente pensar que o PMDB é um partido que funcionou sempre dividido, né, e que tem inúmeras divisões internas, mas para efeitos práticos sempre teve uma divisão em 2, né? Então tinha sempre 2 grupos. Às vezes a gente fala grupo da Câmara e grupo do Senado, mas isso é uma simplificação de uma coisa um pouco mais complicada. Quer dizer, às vezes o líder de um grupo está no Senado, o líder de outro grupo está na Câmara, e por isso a gente fala assim. Mas é certo que esses 2 grupos não vão poder ser contemplados da mesma maneira no governo Temer. Sempre foi um problema o PMDB contemplar as 2 bandas, a chamada banda do Senado e banda da Câmara, né? O que a gente tem visto das indicações do Temer, ainda não está contemplado o coração do PMDB do Senado. Isso. Precisamos ver como é que evolui a negociação com a ala próxima ao ex-presidente Sarney
e como que evolui ali a negociação com o próprio Renan, que certamente será considerado. Renan não será oposição a Temer. Ele não será. Agora, Temer tem todo o problema de ter, inclusive de cobrir as ofertas que foram feitas por Lula na reta final. Né? Estamos aí com vários casos, ele fala em reduzir ministérios e ele prometeu o mesmo ministério para mais de uma pessoa. Né? Então, isso vai provocar uma instabilidade. Fala-se que ele quer formar uma base com 18 partidos, uma base governista com 18 partidos. E tem um cenário desenhado de 22 a 24 ministérios. Sendo que o PMDB, para acomodar todo mundo, vai um espaço bastante grande. Daí se vê que ele não vai conseguir sedimentar essa base com ministérios. Ele terá que sedimentar essa base de outra forma. Que forma será essa? Dinheiro público, investimento, projetos, nada disso haverá. Então, como? É por isso que eu acho muito difícil o PMDB ocupar a presidência da República. Porque para você ocupar a presidência da República, você precisa ter alguma unidade no partido líder. E o PMDB é impossível ter unidade a não ser que ele deixe de ser PMDB. Né? Então, isso eu acho uma das tarefas mais difíceis para a estabilização de um governo Temer. Quer dizer, e também, provavelmente, vai representar um racha importantíssimo no PMDB. A gente pode pensar, não, mas o poder unifica, né? Dá unidade. Mas, ao mesmo tempo, quando você não pode contemplar todo mundo, ele também racha. Né? Então, eu estou vendo aí um potencial complicador dentro do PMDB. Quer dizer, de fato, o Temer vai ter que se valer do chamado centrinho, do novo centrão, desses partidos PP, PSD, PR, de uma maneira muito importante, porque ele não vai poder contemplar o PMDB. Mas Lula jamais conseguiu isso. Aliás, essa é uma crônica da política do Lula. Ele sempre imaginou construir um centrinho para se contrapor ao PMDB, e isso nunca deu certo. Não deu certo no primeiro mandato dele, no segundo ele se compôs com o PMDB, e com a Dilma nada deu certo nunca. Então... mas é que agora o presidente do PMDB é o presidente da República. Então, não agora, mas em breve, né? Então isso daí muda o jogo. Né? Estou dizendo, por exemplo, Lula, ele nunca teve problema de unidade de ação dentro do PT. O Fernando Henrique nunca teve problema de unidade de ação no PSDB. Então, o presidente precisa ter controle no sentido de unidade de ação no seu próprio partido. Senão fica muito difícil governar. Muito difícil. Tanto é que uma das críticas mais fortes que se fez a Dilma no segundo mandato era justamente de que o partido dela se opunha à política econômica que ela estava implantando. Ou seja, se você não consegue sequer colocar ordem na sua própria casa, como é que você quer colocar ordem no governo? Sim. Entende? Isso vai pesar muito para o tempo. A dicotomia entre Dilma e Lula e as resistências do PT explicam boa parte das dificuldades que a Dilma teve nos últimos anos. A história, por exemplo, do que foi a passagem do Joaquim Levy pela Fazenda. Então, o próprio PT já ficou... E falando no PT, o que sobra desse cenário de destruição, além da popularidade que o Lula ainda conta? Olha, acho que esse é um problema para os dois partidos líderes dos últimos 20 anos. Quer dizer, tanto o PT quanto o PSDB estão em situação muito difícil. Né? O PSDB está rachado de maneira, eu acho, incontornável, não sei como vai ser possível refazer a unidade do PSDB, e o PT vai ser duramente atingido ao ponto de ser dizimado, né? Tanto nas eleições quanto do ponto de vista da militância, dos filiados, etc. Quer dizer, eu acho que existe uma saída para o PT, que seria uma saída honrosa, uma saída possível, política, que seria o PT se dissolver numa frente de esquerda. Isso seria possível. Não é? Ou seja, toda a luta desse final de governo Dilma
foi justamente para tentar manter a hegemonia do PT sobre o campo da esquerda, né? Uma maneira de você fazer uma unidade forçada na defesa do governo Dilma, mesmo por aqueles que criticavam o governo. Então, essa tentativa do PT é uma tentativa de sobrevivência mínima, mas ela não vai ser suficiente. Se insistir em se manter como partido, se insistir em se manter como líder do campo da esquerda, vai ser um atrito que vai fraturar tudo. Marina representa o quê? Boa pergunta. Esquerda ou não? Então, normalmente, eu não sei o que você acha sobre isso, mas normalmente se classifica a candidatura Marina como de centro, né? Eu nunca consigo ver muito bem o que se quer dizer com a palavra centro. Porque quando você vai para uma campanha eleitoral e quando você chega ao segundo turno, mesmo que as pessoas usem outros nomes, que não seja esquerda ou direita... Todo mundo vai para o centro. Todo mundo vai para o centro, mas mantém uma referência. Eu sou mais de esquerda, eu sou mais de direita. Então, você tem ali, o centro nunca é o resultado, né, de alguma coisa. Então, a candidatura da Marina, ela pode ser uma candidatura de direita, como ela pode ser uma candidatura de esquerda. Mais difícil que ela seja de esquerda, dado, vamos dizer, um certo leque de apoios, de representantes que ela tem, né? Mais difícil, mas pode ser, dependendo da circunstância. Então, o centro, para mim, é aquele que pode ir para a calçada da direita ou calçada da esquerda, conforme a circunstância. É isso que quer dizer centro para mim. O que a Marina vai representar em 2018 vai depender disso, né? De que tipo de aliança ela vai estabelecer.